¿Estamos animados? Sí. Tranquilo. Amén. Tranquilo como un grillo, ¿no? Sí, como esa frase favorita de Malcolm, ¿eh? Tranquilo como un grilo. Verdade. Mas esta quarta passada foi muito incrível. Fez o trânsito maior de toda a história de São Paulo. Roberto ficou em trânsito como 2 horas, sem mover-se. Ele não chegou a culto de homens. Faltou compromisso, Roberto. Não, era impossível para ele chegar por o trânsito que existia. Mas o bom que hoje no trânsito, amém? Hoje estamos animados para adorar a Deus e seguir sua palavra, amém? Amém. Hoje vamos estudar um livro inteiro da toda a Bíblia. Vamos estudar um livro inteiro na Bíblia. Vamos estudar o livro de Jonas, amém? Amém. Vamos ao Antigo Testamento, ao livro de Jonas. É um dos caracteres mais favoritos de meus filhos, Jonas. Porque eles amam o fato que o peixe, a baleia, como se fala, engoliu a Jonas. Então, vamos ler em Jonas, vamos ler o livro inteiro, os 4 capítulos curtos, mas para ter um pouquinho de contexto, vamos entender que Jonas predicou mais ou menos ao mesmo tempo que Elias e Eliseu. E ele era um homem que Deus enviou a ele para pregar a um povo não de Deus. Deus enviou a Jonas a pregar aos ninivitas. Agora, os ninivitas eram inimigos de Deus. Amém? Seria como alguém de aqui ir à Argentina a jogar futebol. Não, isso não funciona. Jonas tinha que pregar aos inimigos de Deus. Os ninivitas eram conhecidos como pessoas muito cruéis. E eles odiavam aos israelitas. Mas Jonas recebeu a direção de Deus. Vá e prega aos inimigos de Deus. Uau. Forte, hein? Vamos começar a ler em capítulo 1, versículo 1. O título da classe é Jonas. É o título simples da classe. Jonas. Capítulo 1, versículo 1 fala: a palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Uau. Aqui entendemos porque Deus enviou a Jonas a pregar a Nínive. Por quê? Porque a maldade de Nínive era muito alta. E Deus quer justiça, não somente em seu povo, mas em todas as nações. E ele fala: vai e prega a Nínive. Por quê? Porque cometem muitas coisas más e precisam arrepender-se. Interessante. O fato que ele foi a pregar a Nínive, foi a misericórdia de Deus. Porque Deus podia destruir Nínive sem dar advertência. Mas o fato que Jonas foi enviado a pregar era a graça de Deus. Amém? Sigamos lendo para ver o que acontece. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiam-se para Tarsis. Encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis e
para fugir do Senhor. Oh! Uau! Deus envia ele a pregar. O que ele faz? O que ele fez? Se rebela e vai para outro lugar. Geograficamente, Tarsis, Espanha, era para outro lado de Nínive. Ele pega um navio e fuge do Senhor. Se você não obedece a Deus, você está fugindo do Senhor. Não pregar a palavra de Deus, de acordo com a Escritura, é fugir da presença de Deus. E temos que perguntar-nos hoje, se somos cristãos, como estamos nós em termos da pregação da palavra? Deus enviou a Jonas a pregar a Nínive. Deus enviou a nós agora a fazer discípulos de todas as nações. Amém? Como estamos nós pregando a palavra de Deus? Em nossos trabalhos, estamos convidando pessoas para estudar a Bíblia? Em nossa vecindade, estamos animando a nossos amigos a conhecer de Deus? Na universidade, é muito importante que estemos pregando a palavra de Deus. Porque se fazemos isto, Deus vai estar alegre conosco. Amém? Amém. Muito importante. Eu penso nas boas notícias. Que é incrível escutar as boas notícias. Amém? Sim, amém. É incrível que Los Angeles tiveram 6 bautismos, 2 restaurações. Mas por quê? Porque eles estão pregando a palavra de Deus. E sim, são 600 discípulos, um pouquinho mais que nós. Amém? Mas nós, não importa o tamanho. Eu quero animar a cada um de nós a pregar esta semana a palavra de Deus. Para nunca fugir do Senhor. Amém? Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com muito medo e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormido? Levante-se e clame a seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Interessante. Ele fugiu de Deus. E quando ele entrou no navio... Como se fala? Navio? Assento aí. Navio. Ok. Quando ele entrou no navio, ele começou a quê? A dormir. Quando não estamos obedecendo a Deus, ficamos em depressão. Ficamos tristes. Há 2 tipos de depressão. A depressão clínica, que você tem que receber ajuda, medicamentos, algo químico. Amém? Mas a maioria das depressões são por pecado. Porque não estamos fazendo a vontade de Deus. E ficamos tristes. Pergunta, você está feliz hoje? A felicidade é algo que nós temos de Deus. Não tem que ver com as circunstâncias da nossa vida. Quando alguém está perto de Deus, essa pessoa é feliz. Amém? Sem importar as situações. Mas Jonas estava dormindo. Por quê? Porque estava muito triste. Porque estava fugindo de Deus. E quando fugimos de Deus, vemos um princípio bíblico aqui. Deus disciplina. Ele enviou um forte vento ao navio e todos estavam em perigo. Nosso pecado, Deus disciplina, mas nosso pecado afeta as pessoas ao redor de nós. Essa é uma lei espiritual. Deus ama-nos, mas quando estamos em pecado, Deus nos vai disciplinar. Mas seu pecado vai afetar a todas as pessoas ao redor de nós. Amém? Por isso é tão importante que seamos abertos e não escondemos pecado. Amém? Em nossa igreja temos algo chamado discipulado, algo muito bom. É ajudar-nos e amar-nos uns aos outros.
é falar uns com os outros, para quê? Para poder vencer o pecado. Amém? Então, continuamos lendo para ver o que acontece aqui. Versículo 7 fala assim: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Uau! Aqui temos outro princípio de Deus muito espiritual. Estes homens no navio não eram seguidores de Deus. Eles tinham seus próprios deuses. E eles oravam a seus deuses de mar, de sol. E eles falaram: vamos fazer algo muito interessante. Vamos lançar sortes. E lançar sortes usualmente tinham sticks. Como se fala sticks? Palitinhos e de diferentes tamanhos, e davam a cada pessoa, e a pessoa que jogava o palitinho mais pequeno ou mais longo, essa pessoa era culpada. E caiu sobre Jonas. Interessante. Deus usou a esses pagãos que não amavam a Deus para que Jonas ficara convicto de seu pecado. E a sorte caiu em Jonas. Deus é um Deus soberano. Ainda as coisas mais pequenas em nossa vida, Deus está em controle delas. As coisas que parecem insignificantes, Deus fica em controle. Por quê? Porque nos ama. E Ele estava tratando de captar a atenção de Jonas. Sigamos lendo. Versículo 11. Fala assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Uau! Jonas entendeu porque seu pecado estava causando dor às outras pessoas. E ele não queria arrepender-se. Ele não queria estar bem com Deus aqui. Ele queria morrer. Ele queria: joga-me ao mar e morro e já. Ele não sabia que o peixe ia engolir ele. Ele não sabia isso, amém? Então nunca havia passado isso antes a um profeta de Deus. Ele estava tão amargurado. Ele estava tão depressivo que ele só queria morrer. Você se tem sentido tão triste em sua vida que o único que você quer fazer é dormir? Você se tem sentido tão triste em sua vida que até ha pensado em morrer? Eu prefiro morrer, Deus, que suportar essa dor que tenho agora. Mas o dor de Jonas era auto-inflicto por seu próprio pecado. Interessante isso, não? Então, vamos ver o que acontece aqui. Versículo 13. Mas é muito importante que, se você tem dor hoje, que você busque a Deus. A única solução para seus problemas é Deus. Deus pode arrumar qualquer problema em sua vida. Se você está visitando, estuda a Bíblia com os amigos que invitaram a você, para que você possa conhecer a palavra de Deus e pode ter esperança e alegria como discípulo, amém? Ainda eu levo como cristão
quase 16 anos de discípulo. Mas, às vezes, até a tristeza quer entrar em mim. Eu tenho que sempre lutar para não ficar triste. E entender que a palavra de Deus, que a missão de Deus, que a esperança do céu, me dá alegria. Amém? E eu, às vezes, eu sou uma pessoa muito alegre, mas de vez em quando entra a tristeza e eu tenho que lutar. Não vou deixar isso entrar. Não vou deixar entrar. Deus, eu vou estar com você. Amém? Então, sigamos lendo. Versículo 11. Bueno, já limos 11, então vamos ao 13. Amém? Fala. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirar-nos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereciam um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Uau! Lançaram a Jonas ao mar e o mar se aquietou. Não mais tormenta. Uau! Esses homens, que fizeram? Começaram a adorar a Deus. Já não estavam adorando seus deuses pagãos. Agora estavam adorando a Deus. Amém? Deus usa ainda nossos pecados para convertir pessoas. Eu acho que desde um ponto de vista do Antigo Testamento, eles se converteram. Se converteram ao Deus Jeová, ao Deus da Bíblia. Amém? E já não estavam adorando a seus deuses pagãos. Eu digo a você, Deus usa ainda nosso pecado, o pecado de pessoas, para que pessoas se convertam para Deus. Amém? É muito importante entender esse conceito. Eu penso em minha própria vida. Eu lembro quando eu me converti, eu não estava buscando Deus. Mas havia um vazio no meu coração que não sei por que não sou completamente feliz. Tenho tudo que eu quero ter, mas não estou feliz. Similar à história que compartilhou João quando foi bautizado a semana passada. Ele compartilhou: eu tenho tudo. Estou na melhor universidade de São Paulo. Tenho pais incríveis. Estou estudando na Poli. Mas estou vazio. Por quê? Porque só Deus pode encher nossos corações. Amém? E a semana passada, João foi batizado. Amém? Versículo 17 fala: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonás, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Agora, talvez não foi um peixe, o que a maioria das pessoas pensam que foi uma baleia. Porque a baleia é um mamífero, e por ser mamífero, precisa ar, e por precisar ar, tem ar em sua boca. Então imagina que sofrimento foi este. Imagina você diminuir-se e estar dentro da boca de alguém. Imagina você ser pequenino e estar na boca de Héctor por 3 dias e 3 noites. Imagina. É horrível, não? Imagina Jonás por 3 dias e 3 noites. Primeiro, não há luz. Tudo está tambaleando todo o tempo, não? Também há líquidos gástricos e saliva. E imagina, horrível. Não é muita comida lá. 3 dias e 3 noites. É horrível. Mas o peixe, isso é importante. O peixe. Melhor morrer, não. Melhor não. O peixe, é engraçado, mas o peixe foi a graça de Deus para Jonas.
se Jonas morreria, tinha morto, ele hubiera ido ao inferno por não ser seguidor de Deus. Mas Deus tive misericórdia dele e enviou o peixe. Ele não merecia o peixe, mas Deus enviou o peixe. Você entende que se você não é cristão e você está vivo, é porque Deus ainda tem misericórdia de você? E Deus está esperando a que você responda ao chamado dele. Porque não sabemos quanto tempo você vai viver. Pode ser que viva 10 anos, pode ser que viva 10 dias, mas não sabemos o tempo de Deus. O baleia foi a graça de Deus. Agora, vamos ao capítulo 2 aqui. O capítulo 2 é uma oração que Jonás fez durante ele está dentro da boca do peixe. E capítulo 2, versículo 1 fala: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Interessante, duas coisas importantes aqui. Jonas somente ora quando está em desespero. Capítulo 1, ele não estava orando, ele queria morrer. Ele não tinha relacionamento com Deus no capítulo 1. Capítulo 2, quando ele estava sofrendo na boca da baleia, ele orou a Deus, amém? Por quê? Porque versículo 1, em meu desespero. Deus quer que nós respondamos a Ele, amém? Mas a maioria de nós não respondemos a Deus quando as coisas são boas em nossas vidas. Respondemos a Deus quando Ele trouxe desespero em nossas vidas. Por quê? Porque não amamos a Deus naturalmente. Se as coisas estão muito boas, não buscamos a Deus. Somente quando as coisas estão ruins que buscamos a Deus. E Jonas buscou a Deus. Versículo 3, vamos ler a oração dele. Fala assim: jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: foi expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, e as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. O Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, a teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Uau! Sua oração, incrível! Mas as últimas palavras dele: o que eu prometi, cumprirei totalmente. Ele se arrependeu. Agora, ele estava disposto a pregar a palavra de Deus aos ninivitas. Amém? Amém. Como você sabe se está arrependido? Versículo 9. O que prometi, cumprirei totalmente. Que prometimos nós? Jonas prometeu pregar aos ninivitas. O que nós prometimos foi o que João falou a semana passada. Antes de ele bautizar-se, ele falou uma boa confissão, uma boa promessa. Malcolm lhe perguntou: qual é sua boa confissão? Ele falou: Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Mas Jesus é meu Senhor. Qual é a nossa promessa de Deus? Jesus é nosso Senhor. Não importa que a situação seja difícil.
Não importa que tenha pouco dinheiro, saúde, problemas. Jesus é nosso Senhor. E a promessa que fizemos com Deus é para toda a nossa vida. E essa promessa, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Amém? Amém. Versículo 10. Fala. E o Senhor, é um pouco engraçado, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Imagina? Vomitou. Quando não vomita, muitas coisas saem, não? Então, saiu Jonas e saiu o vômito na terra firme. E aí Jonas estava encoberto de todo, não? E naquele tempo não se tomava muito banhos naquele tempo. Mas versículo 1 fala: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: ve à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Um ponto muito importante: Deus é o Deus das segundas oportunidades. Amém? Deus deu a Jonas uma segunda oportunidade. Eu quero falar algo. Poucas pessoas têm uma segunda oportunidade, espiritualmente falando. Nós todos aqui temos uma segunda oportunidade. Amém? Alguns de nós vimos de outra igreja que teve um tempo muito difícil. E Deus nos deu agora uma segunda oportunidade. Amém? Eu estou muito alegre que eu tenho uma segunda oportunidade de ver um movimento, como falaram as boas notícias, Joey e Shay, que está enfocado em evangelizar o mundo inteiro. Amém? Amém. Um grupo de igrejas que crê e pensa da mesma maneira. Uau! Eu estou alegre de ter uma segunda oportunidade. Amém? Sigamos lendo. Versículo 3. Amém? Fala, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Aqui entendes que a cidade não era muito grande em comparação às cidades hoje, mas em comparação às cidades daquele tempo, era muito grande. Ao final, vamos ver que tinha 120 mil habitantes, que é pouquinho, mas para aquele tempo, uau, era muito grande. Em esse tempo, a Liberdade tem mais de 120 mil habitantes. Sigamos lendo, versículo 4. Fala, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Paremos aqui um segundo. Olha a mensagem dele. Era uma mensagem não muito eloquente, uma palavra? Ele não era muito eloquente, não tinha muitas analogias aqui, não tinha piadas. Era uma mensagem muito: em 40 dias, vocês ninivitas, Deus vai destruir a todos vocês. Às vezes pensamos, para mim é muito difícil compartilhar minha fé. Eu não sei o que falar para compartilhar minha fé. Imita Jonas. Mensagem muito simples. A mensagem de Jesus era ainda mais simples. Sabe qual é a mensagem de Jesus? Arrependa-se, porque o reino dos céus está perto. João Batista: arrependa-se, porque o reino de Deus está perto. Às vezes queremos ser tão suave, queremos ser tão... queremos falar a palavra de Deus de uma maneira que vai entrar, que não vai insultar a ninguém, que vai ser muito legal, mas a palavra de Deus corta os corações. Às vezes o que você tem que falar com alguém, se você não se arrepende, vai ir ao inferno. E você vai olhar que muitas pessoas respondem quando você prega o arrependimento. Amém? Amém. Então, vamos ver como responde. Versículo 5 fala... versículo 5 fala: os ninivitas creram em Deus, proclamaram
jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano e saco. Quando notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano e de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano, de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Uau! O mensagem de Jonas. A pregação dele. Em 40 dias vai morrer. Captou a todo este povo que era inimigos de Deus. E todos se arrependeram. Até o rei. Ele falou: Deus vai destruir-nos. Proclamem um jejum. Todo mundo não pode comer nem beber. Até os animais têm que jejuar. E vamos a mudar nossas malas ações para ver se Deus tem misericórdia de nós. Eu falo algo muito importante neste ponto. Qualquer pessoa pode mudar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem esta convicção. Qualquer pessoa pode mudar. Às vezes não temos essa fé. Pensamos: esse rapaz, não, esse nunca se vai tornar um cristão. Meu pai nunca. Minha mãe, meu tio, minha avó. E pensamos que pessoas não podem mudar. Por quê? Porque vemos seu pecado. E vemos que tão longe eles estão agora mesmo de Deus. Mas o povo de Nínive era um povo que odiava os israelitas. Mataram muitos israelitas. Mas eles mudaram. Qualquer pessoa pode mudar. Amém? Qualquer pessoa pode mudar. E nós temos que ter essa fé quando escutamos a palavra de Deus com nossos amigos. Amém? Versículo 10 fala: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Deus teve misericórdia de Nínive e não destruiu. Salvou a eles. Amém? Eu quero animar que Deus tem misericórdia, mas nós temos que responder ao seu chamado. E aqui entendemos algo muito importante da Bíblia. A pessoa que mais fala do inferno no Novo Testamento, na Bíblia inteira, sabem quem é? Jesus. Mas Jesus fala de todo amor. Sim, Jesus é todo amor. Mas ele entende algo de nós. Quando Deus ameaça? Quando Deus ameaça a nós com o inferno, não é porque ele nos odeia. É ao revés. É porque ele nos ama. Deus ameaçou aos ninivitas e eles responderam para arrepender-se. A ação que Deus fala do inferno para nós é precisamente para que nós não vamos a esse lugar. Amém? É a ação por que ele ameaçou ao grupo, aos ninivitas, para que eles não se tornaram e se perderam. É o amor de Deus quando ele nos ameaça, ainda que nós não gostamos disso. Muitas pessoas falam: eu acredito em Deus, mas não acredito no inferno. Um Deus tão bom, como pode ele enviar pessoas ao inferno? Esse é o ponto. Se você entende que existe um inferno, tem que arrepender-se e tornar-se para Deus. Se você pensar, se Deus é tão bom e todos vamos aos céus, então eu posso viver como eu quero.
Eu posso viver em pecado, eu posso viver em egoísmo, eu posso viver para mim. E nada vai acontecer porque meu Deusinho me vai levar ao céu um dia. Não! Que tipo de mundo seria esse? Deus é um Deus justo, amém? E é um Deus amoroso ao mesmo tempo. Mas sua justiça deve dar-nos temor para tornar-nos a Ele. Amém? Amém. Agora vamos terminar com o capítulo 4. Vamos. Capítulo muito curto, mas capítulo 4 é um capítulo muito interessante, porque basicamente a história termina no capítulo 3. Capítulo 4 é, ver se falta a palavra bem, epílogo? Epílogo. E basicamente está falando do coração de Jonas. Porque, vamos a ver versículo 1, coração de Jonas aqui. Amém? Amém. Fala, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro porque para mim é melhor morrer do que eu viver. Uau! O coração de Jonas, infelizmente, quando Deus salvou aos ninivitas, Jonas não ficou alegre. Ele ficou com raiva. Por quê? Porque eles eram os inimigos de Deus. Ele ficou furioso. Ele ficou com muito... Ele queria que Deus matara eles. Por isso que ele não pregou para eles. Ele fugiu porque ele queria que Deus matara eles. Uau! Sabe o que vemos aqui? Um princípio bíblico. O discípulo pode mudar para mal rapidamente. Depois que Jonas esteve no peixe e ele saiu disposto a pregar, verdade? Mas um capítulo depois, muda seu coração de novo. Nós temos que cuidar dos nossos corações diariamente. É muito importante nosso relacionamento com Deus. Por isso que cada pessoa na igreja temos o que chamamos um tempo com Deus. Cada dia eu oro a Deus e eu leio a palavra de Deus. É meu alimento espiritual. Quando eu faço isso, oro e leio todos os dias, eu estou mais ou menos espiritualmente bem. Se não faço isso, estou muito mal espiritualmente. Emocionalmente, as coisas me afetam bastante. Eu preciso estar com Deus. Porque estamos em uma batalha espiritual. E alguns de vocês não têm a disciplina para ter bons tempos com Deus. E por isso se perguntam, por isso que estão tristes ou não fortes espiritualmente, porque não temos a disciplina de passar um tempo com Deus diariamente. Se você não tem tempo para passar com Deus, não é porque você não tem tempo. Todos temos 24 horas. É porque você não é disciplinado para fazer isso. Uma das coisas mais desafiantes em minha vida é ter tempos com Deus diariamente que são bons, que me ajudam a crescer espiritualmente. Eu lido a Bíblia inteira umas 15 vezes. Que pouco, mas eu sei mais ou menos a Bíblia, mais ou menos. Sei os passagens onde estão. Mas isso não me hace espiritual. Amém? Isso me pode fazer um fariseu. O que eu tenho que fazer não é conhecer a Bíblia, é obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Por isso que eu preciso ler todos os dias e orar todos os dias. Para ter um coração suave, mole para Deus. Amém? Sigamos lendo. Versículo 4 fala: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo.
sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Uau! A fúria de Jonas. Ele foi com fúria, se sentou num lugar que vou esperar agora, a que Deus destrua essa cidade. Eu vou sentar-me aqui 40 dias, até que Deus destrua a cidade. Sigamos lendo. Versículo 6. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Paramos aqui um segundo para explicar. Jonas estava sentado esperando que Nínive seja destruída. Deus teve misericórdia dele. Era um lugar desértico. Ele fez crescer uma planta. E essa planta deu sombra a ele. Ele ficou muito alegre, porque o sol não bateu em sua cara. Não sei se eu odeio que o sol bate em minha cara. Não sei se você gosta do sol em sua cara, não? Eu nem gosto da praia, porque não gosto de sol em minha cara. E eu gosto sombra. Que bom ter sombra. Hein? E Jonas tinha sombra. Ele estava muito alegre. E Deus fez crescer a planta. O dia seguinte, Deus enviou uma lagarta que comia a planta. E o dia seguinte, o sol bateu em sua cabeça, sua cara, e ele queria morrer. E ele ficou furioso com Deus. Deus, eu quero morrer. E versículo 10 fala: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não o tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E termina a história com perguntas. Com perguntas. Deus falou isto a Jonas: Jonas, você recebeu minha graça. A planta que cobriu você do sol, você não mereceu. Foi a graça de Deus, amém? Amém. Quando você foi jogado no mar, a baleia, você não mereceu. Foi a graça de Deus. O que você merecia era quem? Morrer e o inferno. Mas eu dei graça a você. Mas você sequer o que ninivitas merecem. Eles merecem no inferno. Mas eu quis dar a eles graça. Igual que eu dei a você. São 120.000 pessoas. E eu também me preocupo dos animais. E você, é muito interessante, Jonas. Você quer graça para você, mas justiça para os outros. Eu quero graça, eu quero misericórdia, eu quero Deus, tem misericórdia de mim. Mas com eles, tem justiça. Destrói eles. Assim somos muitas vezes nós, como Jonas. Nós queremos misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Nós queremos que as pessoas nos tratem com muita bondade e que sejam bonzinhos conosco, verdade? Mas se alguém pega contra nós, o leão sai. Você tem que pedir perdão, você tem que dar desculpas. Mas você, se Deus, tem misericórdia de mim. Ele tinha que aprender o conceito da graça de Deus. Deus é misericordioso para com todos. E Jonas tinha
que aprender este mensagem. O mensagem é que é uma mensagem de amor. É um livro muito curto, já limos o livro, mas é uma mensagem de amor. É uma mensagem de misericórdia. Que Deus tem misericórdia até os inimigos de Deus. Incrível, hein? E é uma mensagem para nós hoje. Eu lembro na nossa antiga confraternidade, durante nós chegamos a ter uma igreja em Japão. E chegou a ser a igreja mais grande da história de Japão. Japão é uma nação muito ateia. Mas chegamos a ser uma igreja de 800 discípulos em Japão. Tinha mais ou menos mais de 1000 pessoas cada domingo na igreja. E como começou essa igreja, foi durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estava em guerra com Japão. E estavam em guerra. E imediatamente depois da guerra, um missionário foi lá para construir uma igreja. E ele foi sozinho com sua mulher e construíram uma igreja em Japão. Por quê? Porque na mente dele, eles eram os inimigos dos Estados Unidos e ele queria ter misericórdia com eles. E nos anos 60, 40, 50, 60, construíram uma igreja lá em Japão. E era muito pequena, uma igreja de Cristo lá, tradicional de Cristo. E esse missionário voltou aos Estados Unidos quando se aposentou. E quando a Igreja Internacional de Cristo tínhamos o sonho de plantar uma igreja em Japão, ele foi voluntário para implantar a igreja lá, porque já tinha uma igreja lá. E pudemos, no ano 86, se implantou uma igreja em Japão. E chegou a ser a igreja mais grande do Japão de todos os tempos. Então, é muito importante entender a misericórdia de Deus. Deus mandou a Jonás a predicar aos inimigos de Deus. E nós temos que ir a todas as nações. Não importa se gostamos dessa nação ou não gostamos dessa nação. Temos que ir a todas as nações de Sudamérica. Não importa a rivalidade do futebol. Temos que amar a cada nação. Temos que ir a cada nação de África. Temos que ir a cada nação de Ásia. Temos que ir à Austrália, à Europa. Temos que ir a cada lugar. Porque este é o verdadeiro amor de Deus. Amém? Eu quero animar a todos a aprender as lições de Jonás. Qual é a lição principal? Se você não prega, está fugindo do Senhor. Esta semana, irmãos, vamos a pregar a palavra de Deus para dar a Deus muita glória e honra. Amém. Amém.